Nós vamos estar lendo, os irmãos podem ir acompanhando ali a leitura, nós vamos ler esse texto, preste bem atenção, irmão. Não deixe os barulhos, os irmãos, as pessoas ao lado distraírem você, nem barulho de criança, nem tosse, nem nada. Preste atenção aqui, preste atenção nos detalhes da leitura. Diz assim o texto sagrado: por isso também eu, tendo ouvido a respeito da fé que vocês têm no Senhor Jesus e do amor para com todos os santos. Essa palavra santos é muito importante, porque se trata de todo o corpo de Cristo, de toda a igreja, desde o Antigo Testamento, quando houve o chamado para a missão, para o propósito de Deus. Então, esta fé e amor para com todos os santos. Versículo 16: não cesso de dar graças por vocês, mencionando-os nas minhas orações. Peço ao Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, que conceda a vocês espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento de Deus. Peço que Ele ilumine os olhos do coração de vocês, para que saibam qual é a esperança da vocação de vocês e qual é a riqueza da sua herança nos santos. Então, a importância de nós compreendermos a nossa vocação, o nosso chamado, o propósito da nossa vida e também a nossa herança nos santos. E qual a suprema grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. Ele exerceu esse poder em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos, fazendo-o sentar à sua direita nas regiões celestiais, acima de todo principado, potestade, poder, domínio e de todo nome que se possa mencionar, não só no presente século, mas também no vindouro. E sujeitou todas as coisas debaixo dos pés de Cristo, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja. Para Jesus ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, diz a palavra, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Ele lhes deu vida, quando vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais vocês andaram noutro tempo, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, aqueles que ainda não estão submissos a Cristo, diz a palavra, ainda hoje, são filhos da desobediência. E aqui o texto está falando com a igreja, conosco, que noutro tempo andávamos como eles, que eram filhos da desobediência. Também nós, na nossa ignorância, éramos não filhos de Deus, mas filhos da desobediência. Entre eles, diz versículo 3, também nós todos andamos no passado, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossas transgressões, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça vocês são salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou, e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Deus fez isso para mostrar nos tempos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Deus fez tudo isso, irmãos. Deus nos salvou. Deus em Cristo, porque Ele é o cabeça, nós somos o corpo, então nele nós estamos assentados nos lugares celestiais, à destra do Pai, porque Ele intercede por nós e nós nele estamos. E Deus fez isso com um propósito. Deus fez isso para mostrar, diga para o irmão, Deus fez isso para mostrar, nos tempos vindouros, a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo. Esse é o propósito, irmãos, porque pela graça vocês são salvos mediante a fé, e isto não vem de vocês, é presente de Deus, é dom de Deus,
Nós não somos salvos pelas nossas obras, mas somos salvos pela graça, mediante a nossa fé. É como se a fé fosse um ingresso de entrada e você quer entrar. Cadê o ingresso? Está aqui, é a minha fé, eu creio, eu recebo, aleluia, pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras. Quando nós nascemos de novo, pela graça de Deus, por um dom do Espírito, aleluia, nós então fomos regenerados, aí sim, para as boas obras, diz o texto, as quais de antemão preparou para que andássemos nelas. Deus preparou para que você ande nesse Espírito, nestas obras que Ele deseja e que é a vontade dEle para a sua vida. Versículo 11, portanto lembrem-se de que no passado vocês eram gentios na carne, chamados incircuncisão por aqueles que se intitulam circuncisão, feita pela carne por mãos humanas. Naquele tempo vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe, foram aproximados pelo sangue de Jesus, porque Ele é a nossa paz. De dois povos Ele fez um só, e pela sua carne, na sua carne, derrubou a parede de separação que estava no meio, a inimizade. Cristo aboliu a lei dos mandamentos na forma de ordenanças. Aqui não é a lei moral. A lei moral continua até o dia de hoje, porque a lei moral é o próprio Cristo, aleluia, mas aqui é a lei das ordenâncias, do culto ritualístico, isso foi aqui terminado com a vinda do Senhor Jesus, e o texto continua, para que dos dois criasse em si uma nova humanidade, fazendo a paz, e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por meio da cruz, destruindo a inimizade por meio dela. E quando veio Cristo, evangelizou paz a vocês que estavam longe, e paz também aos que estavam perto, porque por meio dele, ambos temos acesso ao Pai em um só Espírito. Evangelizou trouxe as boas novas, de paz, de vida. Versículo 19, assim vocês não são mais estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Isso é muito importante para nós, irmãos. Concidadãos dos santos, então nós também, juntamente com eles, somos santos. A palavra santo não significa uma pessoa muito religiosa, um santo, não. A palavra santo significa separado, para uso exclusivo, peculiar, para um propósito especial do próprio Deus, santo ao Senhor. Deus tinha um povo santo, separado, e agora nós, juntamente com ele, somos concidadãos, aleluia, e o melhor, irmãos, aqui nós vemos o propósito eterno de Deus, membros da família de Deus, porque o propósito eterno de Deus é sermos uma família de muitos filhos, semelhantes a Jesus, para a glória de Deus Pai, amém, irmãos? Glória a Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo Ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. Nós estamos edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas do Antigo e do Novo Testamento, e Jesus é a principal, a pedra angular. Jesus é o centro, Ele tem que ser o centro da nossa vida, a minha vida, a sua vida tem que ser cristocêntrica, aleluia, sobre Ele nós edificamos, nele, diz a Bíblia, todo o edifício bem ajustado cresce para ser santuário dedicado ao Senhor. Você é o templo, você e eu somos o santuário, nele também vocês estão sendo edificados junto com os outros para serem morada de Deus no Espírito. Capítulo 3, versículo 1. Por esta razão eu, Paulo, o prisioneiro de Cristo, por amor de vocês, os gentios,
Ele estava sofrendo, ele estava preso. Se é que vocês ouviram falar a respeito da dispensação da graça de Deus a mim confiada em favor de vocês, pois, segundo uma revelação me foi dada a conhecer o mistério, conforme escrevi há pouco, resumidamente. Ao lerem o que escrevi, poderão entender a minha compreensão do mistério de Cristo, o qual em outras gerações não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas pelo Espírito. Isso já estava tudo, irmãos, na Escritura e no Antigo Testamento, mas por causa da dureza e da obscuridade do coração deles, eles não conseguiam compreender, aquilo ficou oculto aos seus olhos, porque eles tiveram muita dificuldade no seu relacionamento com Deus. O relacionamento desse povo com Deus foi conturbado, e eles não puderam compreender o propósito do chamamento deles para a obra. Aleluia, glória a Deus. Mas o Senhor revelou esse mistério, e diz o versículo 4: ao lerem o que escrevi, poderão entender a minha compreensão do mistério de Cristo, o qual em outras gerações não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas pelo Espírito. O mistério é que os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus por meio do Evangelho. Então, a mesma promessa, a mesma virtude, a mesma graça, o mesmo chamamento, a mesma missão, o mesmo propósito, agora é nosso, dos gentios. Diga para o irmão: agora é com você, irmão. Aleluia. E diz Paulo, versículo 7, do qual fui constituído ministro conforme o dom da graça de Deus a mim concedido segundo a força operante do seu poder. A mim, o menor de todos os santos, foi dada esta graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo, e manifesto a todos qual é a dispensação do mistério que durante tempos passados esteve oculto em Deus, que criou todas as coisas, e isso para que agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida dos principados e das potestades nas regiões celestiais, segundo o eterno propósito. Tudo é por causa desse eterno propósito que Deus estabeleceu em Cristo Jesus, nosso Senhor. Em Cristo temos ousadia e acesso a Deus com confiança mediante a fé nele. Portanto, eu peço que não desanimem por causa das minhas tribulações em favor de vocês, pois isso é motivo de honra para vocês. É uma honra, inclusive, irmão, ser preso, sofrer por Cristo. Por esta razão eu me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toda a família, nos céus e na terra, recebe o nome. Esse é o propósito, a família de Deus. Peço a Deus que, segundo a riqueza da sua glória, conceda a vocês que sejam fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito, no íntimo de cada um. E assim, pela fé, que Cristo habite no coração de vocês, estando vocês enraizados e alicerçados em amor. Isto para que com todos os santos vocês possam compreender qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo o entendimento, para que vocês fiquem cheios de toda a plenitude de Deus. Nós precisamos disso na vida, irmãos. Precisamos conhecer Jesus, conhecer Deus, para que sejamos cheios dessa revelação, compreendendo a altura, a profundidade, a largura. Aleluia! O Senhor tem coisas maiores e melhores para nós, e isso tudo está no seu chamamento. Glória a Jesus! E isso é maravilhoso. E diz a continuação do texto aqui, versículo 17: e assim, pela fé, que Cristo habite no coração de vocês, estando vocês arraizados e alicerçados em amor. Isto para que, com todos os santos, vocês possam compreender qual é a largura, o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo o entendimento, para que vocês fiquem cheios de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso
para fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. A Ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Ele é poderoso para operar em nós muito mais do que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Esse é o nosso Deus, irmãos. Nós, quando entramos em comunhão com Ele, nós entramos em contato com um Deus criador de tudo. O universo ainda está em expansão. Está em expansão, aleluia! O universo é o ilimitado de Deus. Diga para o irmão, creia, irmão, você tem acesso ao ilimitado de Deus. Por isso diz a palavra, tudo é possível ao que crê. Continuando, capítulo 4, versículo 1. Por isso eu, prisioneiro do Senhor, peço que vocês vivam de maneira digna da vocação com que foram chamados. Ele falou da missão, do propósito do chamado, e agora ele começa a falar da santificação por causa dessa vocação. E ele diz: vivam de maneira digna da vocação a que foram chamados, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, que significa ter ânimo longo. Um presidente dos Estados Unidos, eu não me lembro qual, acho que foi Churchill, chegou diante de uma plateia lotada, e ele disse, foi chamado para dar uma palavra, e ele disse apenas o seguinte: nunca desista. E ele foi ovacionado em pé, agradeceu, entregou a palavra e desceu. Isso é longanimidade. Diga para o irmão, isso é longanimidade, irmão. E isso vem de Deus. Humildade, mansidão, longanimidade, que é ânimo longo, suportando uns aos outros em amor, fazendo tudo para preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um só Espírito, como também é uma só esperança para a qual vocês foram chamados. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos. Essa revelação da família, Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Sobre todos, age por meio de todos e está em todos. No corpo de Cristo é assim, todo mundo faz, todo mundo é usado por Deus. Você tem que ser usado por Deus em nome de Jesus. E a graça foi concedida a cada um de nós segundo a medida do dom de Cristo. Por isso diz: quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, o que quer dizer ele subiu, senão também que havia descido até as regiões inferiores da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, homens dons à igreja, com um propósito. Uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço para a edificação do corpo de Cristo. Então, estes dons ministeriais, eles foram concedidos à igreja, que é o corpo, a família de Deus, com vistas ao aperfeiçoamento de toda a igreja, para que toda a igreja faça a obra do ministério. Então a igreja, irmãos, é uma comunidade autoedificante. A igreja é uma plataforma para nos impulsionar e para ajudar você e a mim, para que nós venhamos fazer aquilo pelo que Deus nos chamou. O chamado que o Senhor nos chamou para que nós possamos realizar. E o texto continua dizendo assim, versículo 13: até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de pessoa madura,
à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como crianças, arrastados pelas ondas e levados de um lado para o outro, por qualquer vento de doutrina, pela artimanha das pessoas, pela astúcia com que induzem ao erro, mas seguindo a verdade, que é Jesus, em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio crescimento para edificação de si mesmo em amor. A igreja edifica-se a si mesma. A igreja edifica a igreja. A Bíblia diz aqui, pela justa cooperação de cada parte, de cada membro, com o auxílio de todas as juntas e ligamentos. O que é? É esse membro ligado a esse através das juntas e ligamentos, que são os nossos relacionamentos. E através dos nossos relacionamentos nós vamos cooperando, vamos fazendo a nossa parte e vamos conectando pessoas, salvando vidas, pessoas às quais só nós temos acesso, só nós temos amizade, temos um vínculo de relacionamento, seja pelo nosso esporte, seja pelo nosso lazer, seja pelo nosso trabalho, seja pelo vínculo familiar. Nós somos diante deles o sacerdócio, o acesso a Deus, e é isso que nós devemos fazer em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Versículo 17: isto, portanto, digo e no Senhor testifico, não vivam mais como os gentios. Isso é muito importante, irmãos. Já que nós somos um povo sacerdotal, diz Paulo, não vivam mais como os gentios, que vivem na vaidade dos seus próprios pensamentos, tendo seu entendimento obscurecido, separados da vida de Deus, por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração, tendo se tornado insensíveis, eles se entregaram à libertinagem para de forma desenfreada cometer todo tipo de impureza. Mas não foi assim que vocês aprenderam de Cristo, se é que de fato ouviram falar dele e nele foram instruídos, segundo é a verdade em Jesus. Quanto à maneira antiga de viver, vocês foram instruídos a deixar de lado a velha natureza que se corrompe segundo os desejos enganosos e se deixem renovar no espírito do entendimento de vocês. Diga para o irmão aí, visão, irmão. E o texto continua, e a se revestir da nova natureza, criada segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade. Procedentes da onde, irmãos? Quem que é a verdade? Então é Jesus. Então eu estou fazendo um negócio e eu sou corpo de Cristo. Cristo faria dessa maneira, desse jeito, com essas palavras, com essa atitude, com essa intenção? Procedentes da verdade. Versículo 25, por isso, deixando a mentira, que cada um fale a verdade com o seu próximo, porque somos membros do mesmo corpo. Isso é santidade. Fiquem irados, mas não pequem. A ira vem, mas a atitude motivada por essa emoção não provém de Deus, porque na ira do homem não opera a justiça divina, então nós temos que agir conforme a verdade. Não pequem, não deixem que o sol se ponha sobre a ira de vocês, nem deem lugar ao diabo, porque quando entra, irmãos, a isca da amargura, a isca do ressentimento, o diabo começa a controlar a vida da pessoa, e a pessoa se torna um fantoche nas mãos do diabo por causa da mágoa, do ressentimento. Então diz a palavra, antes de ir dormir, antes que o sol se ponha, dê um jeito nisso, perdoe, se liberte disso, libere o perdão. As pessoas confundem, porque, mas eu ainda estou com a ferida não tem nada a ver, a ferida vai curar se você perdoar. O perdão é uma intenção da razão, uma escolha racional, é isso que eu quero, eu vou liberar o perdão e pronto, pela fé, em nome de Jesus, e aí a cura virá.
Glória a Deus. Então resolva isso. O povo de Deus não pode ser um povo magoado. Versículo 28, aquele que roubava não roube mais. Pelo contrário, trabalhe fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o necessitado. Não saia da boca de vocês, nenhuma palavra suja, mas unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita a graça aos que ouvem. A pureza dos lábios, irmãos, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe ou suja, que apodrece, mas unicamente conforme a necessidade, e assim transmita a graça aos que ouvem, e não entristeçam o Espírito Santo de Deus, no qual vocês foram selados para o dia da redenção. Que não haja no meio de vocês qualquer amargura, indignação, ira, gritaria e blasfêmias, novamente, as palavras, bem como qualquer maldade. O pensamento maldoso, o falar com maldade, está tudo nos lábios, irmão. Existe uma outra maneira de falar que não precisa ter a maldade. Pelo contrário, sejam bondosos, compassivos uns para com os outros. O que é bondoso e compassivo? A pessoa pode até ter defeito, pode até ter coisa, mas nós não vamos ficar falando mal, não vamos ficar malhando. Uns para com os outros, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo perdoou vocês. Capítulo 5, versículo 1. Portanto, essa passagem é muito importante. Portanto, sejam imitadores de Deus como filhos amados. Agora Jesus trouxe a revelação de que nós somos filhos de Deus. Então, sejam como Ele é. Imitadores de Deus como filhos amados. Mas como que nós podemos imitar a Deus? Ele se fez homem. Jesus. Imitadores de Deus como filhos amados. É importante, irmãos, que você saia desse culto com essa verdade. Porque nós temos a mesma missão, o mesmo propósito, e temos que ter a mesma santificação. Ele mesmo disse, na sua oração sacerdotal, em João capítulo 17, assim como o Pai me enviou, eu os envio. Vivam em amor, versículo 2, vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós, como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Que a imoralidade sexual e toda impureza ou avareza não sejam nem sequer mencionadas entre vocês, como convém a santos. Sede santo, porque eu sou santo. Nós vamos ver isso mais adiante. Não usem linguagem grosseira, não digam coisas tolas nem indecentes, pois isso não convém. Pelo contrário, digam palavras de ações de graças. Fiquem sabendo disso. Nenhuma pessoa imoral, impura ou avarenta, porque a avareza é idolatria, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Não se deixem enganar com palavras vãs, porque a ira de Deus vem sobre os filhos da desobediência por causa destas coisas. Portanto, não participem daquilo que eles fazem, porque no passado vocês eram trevas, mas agora sois luz no Senhor. Isso é muito importante, irmãos. Antes nós éramos trevas, mas agora somos luz no Senhor. E o texto continua aqui. Vivam como filhos da luz, porque o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade, tratando de descobrir o que é agradável ao Senhor. Isso está desaparecendo da igreja, irmãos. Essa preocupação, Senhor, será que eu estou te agradando? Será que isso agrada a Deus? Será que isso é agradável a Deus? E esse tem que ser o nosso alvo, buscarmos ser agradáveis e descobrir o que é agradável ao Senhor. E não sejam cúmplices nas obras infrutíferas das trevas, pelo contrário, tratem de reprová-las,
pois aquilo que eles fazem em segredo é vergonhoso até mencionar. Mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas, porque tudo o que se manifesta é luz. Por isso é que diz: desperta você que está dormindo, levante-se dentre os mortos, e Cristo te iluminará. Portanto, tenham cuidado com a maneira que vocês vivem, e vivam não como tolos, mas como sábios, aproveitando bem o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. E não se embriaguem com vinho, pois isso leva à devassidão, mas deixem-se encher pelo Espírito, falando entre vocês com salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando e louvando com o coração ao Senhor, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. E ele termina aqui falando sobre isso, irmãos. Não se embriaguem com vinho, mas se encham do Espírito. Ou seja, a nossa alegria agora é o Espírito Santo. Então não vá procurar a bebida, irmãos, alcoólica, mas substitua isso, se encha do Espírito. Por quê, irmãos? Agora na pandemia saiu uma pesquisa da Justiça demonstrando que a cada 2 minutos uma criança ou adolescente sofre abuso no Brasil. E o pano de fundo disso, bebida alcoólica, alcoolismo. Da mesma maneira, com a pandemia, porque os homens ficam em casa e não podem ir lá para aquele lugar, e ficando em casa, colocam manguaça na cabeça, aumentou 3 vezes o feminicídio. 3 mulheres são mortas por dia no Brasil, pano de fundo, álcool. O alcoolismo é uma doença que não tem cura, e escraviza, e é um câncer na sociedade. Você pode sair na rua e ficar parado numa rua movimentada olhando os carros passarem, e você vai perceber que muitas pessoas, de longe, de dentro do carro, você consegue perceber pela pele, aqueles que estão comprometidos com o álcool, porque primeiro a pele vai ficando avermelhada, depois a pessoa vai ficando parda, porque isso é uma doença, destrói famílias, destrói lares. E é por isso que a igreja, como povo sacerdotal, faz o contrário, irmãos, porque o Senhor nos chamou para nós salvarmos estas pessoas, para nós redimirmos estas famílias. O Senhor nos chamou como um povo sacerdotal nesta terra. Em Levítico capítulo 10, versículo 9, a palavra do Senhor fala sobre o templo, e vocês viram aqui que a Bíblia diz que nós somos o templo, e que nós estamos sendo construídos para a morada de Deus. Agora no Novo Testamento você é o templo, mas no Antigo Testamento eles entravam no templo, e nesse texto de Levítico capítulo 10, versículo 9 ao 11, diz que eles não podiam levar bebida, álcool, ou entrar com álcool, ou beber, entrar tendo tomado no templo, para que não morressem, diz a palavra do Senhor em Levítico 10, e no versículo 9 fala: quando entrarem na tenda do encontro, para que não morram, isso será estatuto perpétuo entre as suas gerações, para que vocês façam diferença entre o santo e o profano, entre o impuro e o puro, e para ensinarem aos filhos de Israel todos os estatutos que o Senhor lhes tem falado por meio de Moisés. É santidade, irmãos, absoluta. Deus requer do seu povo, por causa da nossa vocação, por causa do nosso propósito. O Senhor requer isso. E aí nós temos que nos lembrar da história, a história que nos oferece uma razão pela qual nós vivermos. Quem nós somos e por que nós estamos aqui? Essa é a grande pergunta, irmão. Quem nós somos e por que nós estamos aqui? Qual é a missão do povo de Deus? Qual é o seu senso de identidade e qual o propósito da sua existência nesse mundo? A resposta depende de qual história você pensa fazer parte. Todos nós vivemos as pequenas histórias das nossas próprias vidas, na suposição
que haja uma grande história que faça sentido para nós, ou faça sentido suficiente para permitir que nós possamos pensar que provavelmente vale a pena nós continuarmos vivendo. Mas muitas pessoas, por falta de entendimento, por falta de visão, tendem a construir a sua própria história, o próprio propósito para a sua vida, inventar alguma coisa como propósito para a sua vida, porque não conhecem o Evangelho, não conhecem a história de Deus, não conseguem se ver dentro de um propósito maior, transcendental, que transcende não só essa matéria, mas que transcende o próprio universo material. E isso, irmãos, é certamente o que os ateus têm de fazer, se bem que você pode perguntar se eles conseguem fazer isso com eficiência, porque certamente eles não têm muita história para contar, mas você faz parte de algo grande, nós fazemos parte de uma história grande, e quando nós damos um passo de volta ao Antigo Testamento, nós voltamos para a grande narrativa bíblica da história de Deus, do Evangelho não segundo alguém, mas do Evangelho segundo Deus. E aí nós percebemos a importância de conhecermos o propósito do homem. E ao olharmos para trás no Antigo Testamento, nós podemos fazer esta mesma pergunta em relação aos israelitas. Quem eles eram? E por que eles estavam lá? E a nossa resposta parte dessa grandiosa história da qual eles fizeram parte e que eu e você também hoje em Cristo fazemos parte. E eis aqui a resposta do próprio Deus a essas perguntas para os israelitas do Antigo Testamento. Quem somos nós e por que estamos aqui? E ela surge de um dos textos mais influentes da Bíblia Sagrada. Êxodo capítulo 19, versículo 3 a 6 diz assim: Moisés subiu para encontrar-se com Deus, e do monte o Senhor o chamou e lhe disse: Assim você falará à casa de Jacó e anunciará aos filhos de Israel: Vocês viram o que fiz aos egípcios e como levei vocês sobre asas de águia e os trouxe para perto de mim. Deus os arrancou da escravidão do Egito, que é uma figura do pecado, uma figura do mundo, uma figura do homem que era filho da desobediência e vivia lá como gentil, e o Senhor os tirou e eles passaram pelo mar, que é uma figura do batismo, aleluia, e agora o Senhor chama eles para perto dele, ao pé do monte Sinai, e fala com eles, e o Senhor diz: Agora, pois, se ouvirem atentamente a minha voz e guardarem a minha aliança, vocês serão a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha, e vocês serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. São estas as palavras que você falará aos filhos de Israel, Moisés. Assim, irmãos, pensar na nossa identidade como povo de Deus exige que eu e você, que nós nos envolvamos com missão. Nós precisamos, mais uma vez, prestar atenção na história, no modo como Deus sintetiza esse texto. Vocês serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. Você tem que ser um sacerdote e um povo santo, um homem, uma mulher santo. Também em Êxodo 3:12, nós vemos que Deus trouxe os israelitas para si mesmo, por assim dizer, reuniu-os no sopé do monte Sinai, como havia prometido a Moisés. Deus disse a ele: Eu estarei com vocês, e este será o sinal de que eu o enviei, depois que você tiver tirado o povo do Egito, vocês adorarão a Deus neste monte. Nesse momento, era hora de explicar, um tempo para dar sentido à história até ali, um tempo para ajudá-los a compreender o porquê de tudo aquilo, um tempo para dizer a eles mesmos quem eles eram, como deviam ser e o que deveriam fazer para Deus, nessa nova situação mundial em que se encontravam.
E ali, no pé daquele monte, Deus deu para eles a lei comportamental, relacional, os 10 mandamentos, o decálogo. É assim que vocês vão viver, essa é a ética do meu povo, as tábuas da lei. Ali, irmãos, Deus fez eles construírem uma maquete, o tabernáculo no deserto, que era uma maquete, e dentre eles o Senhor separou um povo sacerdotal para demonstrar para eles a missão que eles tinham em relação a todas as nações, porque nós voltamos lá em Abraão, e vemos que quando Deus chamou Abraão, Deus chamou com esse propósito. Apóstolo Paulo em Gálatas diz que o evangelho foi pré-anunciado a Abraão, quando Deus diz: vem Abraão, vai para a terra que eu te mostrarei, eu farei de ti uma grande nação, abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Deus queria que através de Abraão e através dos seus descendentes dessa grande nação, todas as famílias da terra pudessem se converter, pudessem olhar para eles, para essa grande nação numerosa, e ver como eles se relacionavam com Deus, e ver como Deus os abençoava, e compreenderem que eles serviam a um Deus diferente, a um Deus santo, a um Deus maravilhoso. E então Deus separou ali os sacerdotes e fez uma maquete. Olha só, irmãos, Deus desenhou. O que é ser sacerdote, povo sacerdotal? É o seguinte: o sacerdote vai entrar na minha presença no Santo dos Santos, e ali ele tem uma missão bilateral. Ele vai representar as pessoas, o povo diante de Deus, e vai interceder por eles. E quando ele sair da minha presença, ele vai pregar e ensinar a minha palavra para todas as famílias da terra, para todo o povo. Essa é a missão do sacerdote. E eles poderiam olhar para aquilo e entender: é isso que Deus quer conosco, Israel, em relação a todas as nações da terra. Que nós sejamos esse povo com essa missão bilateral, de levar o mundo na presença de Deus e levar Deus até o mundo, de representarmos as pessoas diante de Deus, pedindo sua graça, misericórdia, perdão, e de representarmos Deus aqui na terra, diante das pessoas, diante dos olhos das pessoas, porque nós servimos a um Deus santo, a um Deus diferente. Então nós vamos manifestar a santidade desse Deus, e vamos nos parecer com esse Deus diante das pessoas, porque nós representamos a esse Deus. Santidade, irmãos. Levítico capítulo 18, versículo 3, diz assim: o Senhor falou para eles: não façam como se faz na terra do Egito, onde vocês moram, nem façam como se faz na terra de Canaã, para onde eu os estou levando. Não andem segundo os estatutos desses povos, cumpram os meus juízos e guardem os meus estatutos para andarem neles. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Não façam como os egípcios, que idolatram personalidade humana como se fosse Deus, que idolatram um futebolista, que idolatram um artista, que seguem e se deixam influenciar por essas pessoas, pela soberba da vida, pela avareza, o poder da riqueza, como os egípcios, nem como esse povo para onde eu estou levando vocês, que são idólatras, que são perversos, que são beberrões, que são glutões, que fazem todo tipo de coisa, impureza sexual. Vocês vão ser santos, diferentes. Levítico capítulo 19, versículo 2 fala, aquela passagem que eu pedi para vocês prestarem atenção: assim como ele é, sejam filhos amados e imitem, sejam como ele, como filhos amados. O Senhor falou para Moisés: fale a toda a congregação dos filhos de Israel e diga-lhes: sejam santos, porque eu, o Senhor, o Deus de vocês, sou santo. Porque vocês são um povo vitrine, vocês são um povo representante, vocês são um povo através do qual eu vou mostrar a minha santidade. Sejam santos, porque eu, Deus, sou santo e vocês me representam. Essa é a missão, irmãos. Essa é a incumbência. Esse é o sacerdócio. E aí você pode dizer: mas isso era para o Antigo Testamento, pastor. Não, irmãos. 1 Pedro capítulo 2, versículo 9,
o apóstolo Pedro recita o mesmo texto de Levíticos aplicando à igreja. Diz assim: vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Com que propósito? A fim de proclamar as virtudes daquele que os chamou das trevas à sua maravilhosa luz. Antes vocês nem eram povo, mas agora são povo de Deus. Antes não tinham alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Agora nós temos que ser luz no Senhor, porque nós somos nação santa, povo adquirido, sacerdócio real. E ele continua dizendo: amados, peço a vocês como peregrinos e forasteiros, que se abstenham das paixões carnais que fazem guerra contra a alma, tendo a conduta exemplar no meio dos gentios, para que quando eles os acusarem de malfeitores, observando as boas obras que vocês praticam, glorifiquem a Deus no dia da visitação. E em Mateus capítulo 5, versículo 13, Jesus disse: vocês são o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, com que lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora e pisar pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada no alto de um monte, nem se acende uma lamparina para colocá-la debaixo de um cesto, mas num lugar adequado que ilumina a todos os que estão na casa. Assim brilhe também a luz de vocês diante dos outros, para que vejam as boas obras de vocês e glorifiquem o Pai de vocês que está nos céus. Diga para o irmão aí do lado: essa é a nossa missão, irmão. Nós fomos chamados para iluminar, em nome de Jesus, que você tenha visão de vida, visão de propósito, em nome de Jesus, que as escamas caiam dos nossos olhos. É importantíssimo termos visão. Mateus 6,22 diz: os olhos são a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será cheio de luz. Se porém os seus olhos forem maus, todo o seu corpo estará em trevas. Portanto, se a luz que existe em você são trevas, que grandes trevas serão. É necessário, irmãos, que você tenha visão. Deus falou com Abraão, Abraão ouviu. Deus falou com Abraão, Abraão ouviu. E chegou um momento em que Deus disse: sai da tua tenda e olha para as estrelas dos céus. Deus deu a ele visão. E o Senhor está chamando você nessa noite: sai da tua tenda, sai da tua tenda, sai do teu comodismo. A igreja, irmãos, é uma plataforma para que todos nós venhamos fazer aquilo que o Senhor nos chamou para fazer. A visão. Você pode perguntar para mim: pastor, qual é a visão? Eu digo: eu que pergunto para você: qual é a visão, irmão? Qual é a visão que Deus colocou na sua vida? Qual é a visão? Você precisa ser movido por Deus e fazer a obra de Deus no mundo. Nós fomos chamados para isso. Moisés, a mesma coisa. Deus falou com Moisés, mas chegou um dia em que Moisés teve uma visão de uma sarça ardendo. Qual é o ardor do teu coração, irmãos? E Deus falou de dentro da sarça: você vai fazer isso, isso e isso, e eu serei contigo. E qual que é o sinal? O sinal é que quando você tirar esse povo de lá, do Egito, da escravidão, quando você cumprir a minha vontade, eles virão a mim, e eles estarão no pé do monte, e eu falarei com eles, aleluia. Deus quer usar você, irmão. Tem pessoas que é só você. Você não pode deixar de lado ou menosprezar aquilo que Deus tem com a sua vida. Tudo mais é secundário, mas o propósito move a nossa história, move a nossa vida, move a nossa existência, aleluia. E a igreja existe para equipar você, a igreja existe para impulsionar você como uma plataforma para você desenvolver aquilo que Deus te chamou para fazer. Irmãos, nós temos aqui na igreja as células, que tem essa visão da célula, que uma célula multiplica noutra célula, e nós vamos multiplicando a vida de Deus, multiplicando a vida de Deus. Participe de uma célula. Talvez você diga: mas pastor, mas a minha célula tem só 4 pessoas. É assim mesmo, irmão.
Se reúna ali com aquelas 4 pessoas e ore e busque a Deus e faça a vontade do Senhor. Nós temos essa visão, cada casa uma igreja, e você pode se envolver com isso, desejar participar disso, ser um líder de célula. Tem o TLC, o treinamento de líderes de célula. Talvez você diga: pastor, mas eu vim aqui, eu estou ferido, quero ficar só no banco. Não tem problema, irmão, fica aí, fica no banco. Mas a igreja existe para impulsionar você, para que você se levante, para que você faça a obra do Senhor. Nós temos aqui na igreja, irmãos, as redes, rede de homens, que é para pescar, para trazer outros homens, para você trazer os amigos. Rede de mulheres, a mesma coisa, os encontros com Deus. A igreja é uma estrutura para auxiliar você, a você fazer e cumprir aquilo que Deus quer que você faça. Nós temos o estudo da nova criatura, temos o estudo da cura interior, temos o estudo do casados para sempre, para abençoar a vida de casais, para que eles conheçam a palavra de Deus a respeito do casamento e o seu casamento seja abençoado. Nós temos um curso de finanças aqui na igreja, que nos ensina a sermos mordomos fiéis, e como Deus deseja que nós, como povo dele, venhamos prosperar na terra, colocando em prática os princípios bíblicos de Deus sobre dinheiro nas nossas vidas. Nós temos aqui na igreja, irmãos, agora o curso de pais e filhos, educando os filhos à maneira de Deus, que faz parte do nosso sacerdócio como pais e mães, educarmos crianças morais, educarmos e formarmos crianças éticas, aleluia. No final, a Dani e o Edenilson vão falar um pouco sobre esse curso, porque nós já formamos uma turma, e isso é maravilhoso, aleluia. A igreja está se movendo. Talvez você pergunte o que a igreja está fazendo em relação ao evangelismo. Eu é que pergunto para você, irmão. Se você está perguntando, faça você. Talvez você é o chamado de Deus para fazer isso. Vamos nos mover, irmãos, vamos nos levantar, porque não temos muito tempo. A Bíblia diz: remindo o tempo, porque os dias são maus. Não abandone as coisas de Deus, se levante. Vamos fazer a obra do Senhor, amada igreja. Que você viva uma vida com propósito, que você tenha visão. Vamos nos levantar, amados irmãos, amada igreja. O Senhor está nesse lugar, eu quero orar com vocês nessa noite. Deus está aqui. E eu quero dizer para você, nós vamos orar mesmo. Então aproveite esse momento, irmão, porque não vai ser uma oração tipo aquela do almoço, que a gente faz ali: Senhor, abençoa, consagra e santifica o alimento, amém, obrigado. Não, irmãos, nós vamos orar. E a Bíblia diz: abre os teus lábios e eu te encherei. E se hoje você quer que Deus abra os olhos do teu coração, do teu entendimento, para que você veja a revelação de Deus, porque a linguagem do reino de Deus são sonhos e visões, e o Senhor quer que você tenha visão espiritual em relação à tua vida, propósito para a tua vida, porque Deus, Ele tem um poder realizante. O Senhor opera em nós o querer, Ele coloca um querer e você diz: mas eu não posso. Pode sim, porque não depende de você, depende da graça, e a graça nos capacita, a graça nos levanta, a graça nos empodera, aleluia. E o Senhor opera em nós não só o querer, mas o realizar, segundo o poder que em nós opera. Aquele que está em nós é poderoso para fazer muito mais do que pensamos ou pedimos, segundo o poder que em nós opera, que é o poder do Espírito Santo. Deus fez milagres, Deus fez maravilhas. Quando Deus tirou o povo de Israel, 3 meses depois, eles estavam lá no pé do Monte Sinai, para adorar o Senhor, e o Senhor disse: eu tirei vocês, vocês sabem o que eu fiz com vocês, eu tirei vocês. Estava fresquinho, fazia 3 meses que Deus tinha aberto o mar. Deus pode fazer isso também na tua vida, meu irmão. Eu não sei qual é a tua condição, eu não sei que problema você está enfrentando, eu não sei qual é a luta, mas eu quero te dizer: busque esse Deus, porque Ele quer mudar a tua história, aleluia. Vamos orar, feche os teus olhos, aleluia. Ó meu Deus, nós precisamos tanto de Ti, meu Pai. Derrama, Senhor, o Teu poder, meu Pai. Derrama, Senhor, a Tua graça e a Tua unção sobre as nossas vidas. Sem o Senhor nós não podemos fazer nada.
Então nós invocamos o Teu nome, nós clamamos, ó Deus, venha sobre nós e manifesta o Teu Espírito, manifesta a Tua glória, manifesta o Teu poder e a Tua unção. Venha sobre a igreja, Pai, venha sobre mim, abre os teus lábios, comece a falar com Deus agora, aleluia.